Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Irmãos, glória a Deus. no primeiro versículo diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus, entrando ali em Jericó, irmãos, ele atravessava a cidade. O versículo 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. No versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Irmãos, ali Zaqueu, ele era um pecador, ele cobrava impostos das pessoas. Irmãos, ele era o maioral dos publicanos. Ele era rico, irmãos, mas ele queria ver Jesus, porque ele não conhecia Jesus. E então no versículo 4 diz: então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Irmãos, quando o Zaqueu estava subindo aquele sicômoro, ele teve a maior dificuldade, irmãos, para subir aquele sicômoro. Irmãos, o sicômoro é uma árvore brava. Acredito que tem espinhos, irmãos. Imagine a dificuldade que Zaqueu teve para subir aquele sicômoro. Irmãos, quantas vezes nós estamos nos esforçando, nós estamos sacrificando. Será que nós estamos sacrificando para conseguir cumprir nossa missão? Irmãos, Zaqueu, ele era um pecador, irmãos, mas ele tinha um desejo de ver Jesus. Por isso ele fez aquele sacrifício de subir aquele sicômoro. Irmãos, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixo, ele era pequeno, ele era de pequena altura. Por isso que ele não conseguia ver ali Jesus por causa da multidão. Então, Zaqueu ali subiu aquele sicômoro para ver Jesus. No versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus falou: desce, Zaqueu, porque hoje me convém eu hospedar, ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa. Aqui diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ali, Zaqueu, ele se alegrou quando Jesus falou com ele que ele ia à casa dele, que Jesus ia à casa de Zaqueu, irmãos. Irmãos, no versículo 122 de Salmo, versículo
Então, irmãos, Zaqueu, a partir daquele momento, ele se converteu a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, muitas vezes, nós, irmãos, que somos servos de Cristo, não fazemos o que Zaqueu fez. Não sacrificamos ao nosso Deus quando nós estivermos fazendo
Amém.